Saudações galera do Drive Dreams, e aí, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Victor Godzilla. E eu sou Julian Simão. Estamos trazendo uma coisa inusitada. Você sabe que a gente gosta de trazer, ainda mais quando o parceiro libera o carro assim pra gente testar, então a gente gosta. Hoje é dia de... Cruze, a gente trouxe hoje um Cruze 2012. A piada, viu, me perdoe, mas a piada tem que existir. Hoje é dia de Cruze. Vai, continua. Piada bosta. Continua. Hoje é dia de... 2012, botou 1.8 automático. Vamos ver como é que vai ser esse câmbio para passar no Dino, né? Eu tô curioso, porque eu sei que não é um câmbio lá, essas coisas. Apesar de já ser um câmbio de 6 marchas, os mais antigos geralmente são 4, no máximo 5 marchas, esses já são 6 marchas. Mas a gente sabe que ele tem um... Isso é uma característica, nesse ponto em específico que o Godzilla está falando, é um problema do câmbio? Não, os câmbios mais antigos, eles demoravam, até que esse câmbio não é dos piores em relação aos câmbios antigos, porque quando esse câmbio chegou de 6 marchas, automático, era uma propaganda muito grande em cima dele e de fato ele entregava, mas comparado com os carros atuais, ele é um pouquinho, para ser generoso, um pouquinho lento. Cruze 1.8, câmbio automático. Por que a gente trouxe esse carro? A gente sabe que existe uma legião de fãs que acompanham esse carro. Por quê? Porque ele veio para substituir um querido da GM, que foi o GM Vectra, né? Então a responsabilidade do Cruze era muito grande e ele sim carregou uma série de fãs e ainda tem muita gente que pensa até hoje em comprar esse carro. Carro já com 10 anos aí, né, de uso, então bora validar. É um carro que envelheceu bem, né? Você vê, é um carro bonito, é um carro que até hoje você vê, ele passa, não passa feio em canto nenhum. Não. Entendeu? Ele envelheceu muito bem. E a propósito desse vídeo, como você estiver chegando aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. A propósito desse vídeo é trazer para vocês potência real do carro e as dicas de manutenção e os problemas crônicos. Para isso, quem vai falar é Godzilla. Tu não? Não, vamos embora. Tchau! Vindo aqui para a parte mecânica, motor 1.8, 16 válvulas. Ele, declarado por fábrica, no etanol são 144 cavalos com 17, são 18 kg de torque, mais ou menos por aí. Esse motor, ele veio após o famoso C20XE, que é um 2.0, esse aqui é 1.8. Qual é o nome técnico desse motor aqui, Júlio? É o Ecotec N18XFF. Pronto, exatamente, Plus, Mega Drive. É 1.8. 16 válvulas, injeção indireta de combustível. Essa linha Ecotec, na época, a Chevrolet falava que era a linha mais eficiente, uma eficiência energética maior. Ele tem uma característica, é bem interessante na questão da parte do coletor de admissão. Ele tem um fluxo variável do coletor de admissão. Dependendo, ele optimiza o fluxo para baixa ou para alta rotação. Isso é bem interessante. Você vê ali a parte de trás do motor, você vê que é um coletor bem encorpado e um caminho bem diferente que geralmente os coletores fazem. Mas, tirando isso, não é um motor que tenha umas tecnologias. A gente está falando de um carro aí que já tem 10 anos de idade, né? Mas, se você vê um carro 10 anos atrás, porém, toda a parte de acabamento, isolamento acústico, você via que ele tinha sim um cuidado que, inclusive, muitos carros que teoricamente é da mesma categoria hoje, não tem mais, né? Esse motor ainda é não, né? Porque até hoje ainda utilizam a parte de correia dentada, ele não é corrente de comando. Porém, a parte de válvula dele, o comando dele é variável, tanto na parte de escapamento como na parte de admissão. Câmbio automático, não é um automatizado, ele tem um conversor de torque de 6 marchas. Como eu falei, ele é um câmbio moderno para a época, mas se você pegar o padrão hoje em dia dos câmbios automáticos, ele é bem lento sim. Inclusive eu acho que a gente vai ter um problemazinho para passar no dinamômetro, vamos ver. Inclusive o câmbio é o calcanhar de Aquiles desse carro aqui. Se você for fazer uma pesquisazinha rápida na internet, você vai ver que o defeito crônico desse carro está justamente aí no câmbio. Ele tem um problema que o pessoal relata, que ele do nada travava na marcha, nem passava nem para cima nem para baixo mais, e ele engatava daquele jeito que você tinha que levar o carro para autorizada. Alguns casos resolveu com com trocando o módulo que controla a caixa, e em alguns casos mais extremos teve que fazer a substituição inteira da caixa de marcha, ou seja, um prejuízo considerável. A gente fala que hoje todos os carros eles estão fora da garantia, né? Tem muito cuidado com relação a isso aí, até
pesquisar, ver no histórico desse carro, se ele foi feito um recall, porque ele tem 2 recall justamente do câmbio. Um recall foi uma troca de óleo antecipada, porque teoricamente no manual fala 80 mil quilômetros, mas tem uma troca de óleo, eles anteciparam uma troca de óleo, e tem uma atualização de software justamente nessa central eletrônica. Talvez o problema dela tenha sido derivado daí. Mas basicamente é isso aí. No motor não tem nenhum problema crônico, até onde eu sei, né? Até onde eu pesquisei. Consumo desse carro, meio que já de se esperar, né? A Chevrolet já tem uma famazinha nesses motores 1.8. Ele está fazendo aqui no misto de 70% cidade e 30% BR, na faixa de 5,5 com litro de etanol. Realmente é um carro bem bebedozinho. É uma injeção indireta de combustível, ou seja, a parte de manutenção é bem de boa. Ele ainda tem a parte de partida, ele tem um reservatório de partida frio, que a gente está falando de um carro que tem 10 anos atrás. A parte de manutenção em si, não tem muito o que se assustar, tirando essa questão do câmbio. Até mesmo essa parte de coletor de admissão, que ele tem todo esse sistema revolucionário, não sei o quê. Se fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar na internet na faixa de 300, 400 reais um usado. Se tiver algum problema de rachar, porque ele é todo de plástico, né, do composite, você consegue fácil aí ele usado no mercado. Agora vamos deixar de conversar besteira, bora pro vídeo. Eu consegui pisar mesmo depois de 4 mil giros. Quatro mil giros só. Grande problema que eu já achei aqui. O câmbio dele não deixa eu acelerar tudo. Mesmo ele não tendo o botãozinho do kick down lá embaixo, só o fato de eu acelerar tudo, ele já reduz a marcha. Só consigo acelerar tudo sem ele reduzir marcha depois de 4 mil giros. Vamos ver como é o resultado que vai dar lá. Vamos ver. Os testes por aqui deu uma trabalheira, mas foi luta, hein? O carrinho ele só permite o câmbio, como eu falei, meio que eu já esperava acontecer isso, por experiências que eu já tive com outros carros antigos, com esse câmbio mais antigo. Ele não permite eu acelerar tudo. Mesmo alguns carros automáticos ele tem aquele botãozinho atrás do pedal, esse carro não tem esse botãozinho, que é o chamado kick down. Mas ele faz a leitura da velocidade que você imprime. Aí o carro acha que você está numa situação de risco, alguma coisa, para entregar o máximo de performance, ele reduz uma marcha. Para a gente aqui fazer o teste no dinamômetro não é interessante, na verdade não é nem que não seja interessante, não pode fazer isso, porque a gente tem que fazer o teste inteiro numa marcha só, a gente tem desde o começo até o final do giro numa marcha só. No uso normal na cidade, isso é um benefício, porque quando você acelerar, ele já vai reduzir, tipo assim, não vai ter que ficar esperando encher o motor.
Só permitia mesmo acelerar aqui depois dos 4.000 giros. Isso é uma característica de todos os carros, inclusive carros novos, alô, Hilux SW4, exatamente. é desse jeito. Se você tiver aqui de quarta marcha no giro favorável para descer uma marcha, reduzir uma marcha, ele vai reduzir sem dó nem piedade. Ele vai reduzir porque ele vai entender que você está ultrapassando. Ele precisa de potência, ele vai reduzir a marcha. No dinamômetro a gente precisa da curva completa. E quando a gente vai fazer isso, quando ele dá o pé, ele vai entender. Reduz uma marcha, adeus curva, porque fica uma bagunça. Exatamente. Então, a gente só conseguiu aferir real mesmo, mais ou menos, a partir de 4.000 giros. Por que mais ou menos? Natural também que o motor vem carregando a potência desde baixa. E isso pode influenciar no número final, porque a gente não carrega toda essa potência. Porque tem a questão da inércia, né? Tipo, eu só rompeu 100% da inércia no dinamômetro depois dos 4.000 giros que eu acelerei tudo. É diferente, ele já ia acelerando desde baixo. Já vem carregando essa Porém, potência, a potência final, eu já esperava dar um número abaixo do divulgado, justamente por causa do câmbio. O que a gente mede aqui é potência nas rodas, a gente não mede potência em motor, a gente mede aqui potência nas rodas. Eu já esperava uma potência consideravelmente abaixo, justamente por causa do câmbio. O torque eu não levo nem muito em consideração, porque o torque, o fabricante fala que entrega sempre o máximo de torque a 3.800 giros. Como eu só estava conseguindo acelerar depois dos 4.000, eu já esperava que ia ser bem abaixo mesmo. Mas a potência, como ela já depois dos 6.000 giros, já assim... Falando em números, vamos aos números. Foram 109 cavalos de roda, que dá aproximadamente aqui, a grosso modo, uns 130 de motor. Mais ou menos por aí. E torque, veio 14 kg de torque, dá mais ou menos aproximadamente uns 16 de motor. Mais ou menos. Mundo ideal perfeito seria se a gente tivesse um carro com câmbio manual, porque a gente ia conseguir esticar a marcha. Mesmo assim, como o Godzilla já explicou, o que a gente pode tirar desse teste? O torque vem em 3.800 RPM, então a gente tem que desconsiderar aí, porque teoricamente o torque máximo desse carro a gente não conseguiu aferir, porque não estava acelerando 100%. Agora, a potência sim, era para bater bem próximo dos 140 na gasolina, dos 144 no etanol. Esse carro aqui, inclusive, vou dizer, está com etanol. Então, teoricamente, era para bater sim, ou pelo menos bem próximo, né? E foi bem longe, são 10 cavalos, 10 cavalos é bastante Mas coisinha. eu digo que esses 10 cavalos tá no câmbio. Tá no câmbio. Eu também acho, como a gente está explicando, potência na roda. A gente afere aqui. O câmbio... ele rouba a potência, a parte mecânica rouba muita potência. Mais alguma consideração? Não. Bom, provavelmente... Só consideração, se inscrever no canal, tá escutando a gente falando 1h30 conversando potoca aqui, não se inscreveu ainda, é só clicar aí embaixo, inscreva-se. E detalhe, é de graça ainda. Detalhe, provavelmente a gente vai fazer outro vídeo desse carro aqui, aí sim explicando as vantagens de se ter um Cruze nos dias atuais. Esse vídeo aqui só foi mais para mostrar a parte mecânica mesmo. Beleza? No mais é isso, valeu Godzilla, valeu você que acompanha e fui.